Boa noite para você também que está em vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nessa noite nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Verso 43 ao verso 48. Lucas, capítulo 8, verso 43 ao verso 48. Estou aqui brigando com o vento, mas ele é necessário. Vamos para todos encontrarem. Amém? Lucas, capítulo 8, verso 43 ao verso 48. Diz assim o texto: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu santo nome. Deus, eu te peço mais uma noite, toma a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser, Pai, dito aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. Te peço também, ó Deus, que o Senhor venha aí nos iluminar e nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora pregando o teu santo evangelho. Continua com os teus filhos, dando forças, ânimo, Pai. E, Pai, que em nome de Jesus, o teu evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que esta igreja te pede e lhe agradece em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Amados, o milagre da mulher com fluxo de sangue que tocou em Jesus aparece em três dos evangelhos: Marcos, Lucas e Mateus. Cada um desses autores da Bíblia nos conta a mesma história, mas com detalhes e visões diferentes. Se você for ler todos juntos, obterá uma compreensão maior deste evento. Esta história se desenrola em Cafarnaum, próximo do Mar da Galileia. Jesus estava ensinando quando foi abordado por um homem chamado Jairo. Ele veio a Jesus angustiado, implorando que ele fizesse algo por sua filha de 12 anos que estava morrendo. Jesus imediatamente moveu-se em direção à casa deste homem. Enquanto Jesus estava naquele trajeto, indo para a casa de Jairo, uma mulher na multidão lutava para ser curada de uma doença que a acompanhava 12 anos. Apenas um toque da mulher nas vestes de Jesus fez com que ela fosse curada daquela enfermidade a qual estava vivendo há 12 anos. Mas o que podemos aprender dessa passagem de Lucas, capítulo 8, dos versos 43 ao verso 48? Aqui estão algumas lições sobre a mulher que tocou em Jesus. Primeiro, a mulher que tocou o manto do mestre, porque ela estava em pecado.
No verso 43, na primeira parte do verso 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, o que na lei judaica significava que qualquer coisa ou qualquer que ela tocasse se tornava impuro. Essa mulher estava sozinha. Essa mulher não podia tocar em ninguém. Lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, diz o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Imagina isso, irmãos. 12 anos de aflição desta mulher. Não podendo tocar em ninguém. Não podia abraçar as pessoas que ela amava. Ela estava literalmente à margem da sociedade onde vivia. Ela não podia fazer um carinho. Ela não podia cumprimentar. Ela não podia cultuar a Deus de todo o seu coração na época da lei judaica. Há 12 anos aquela mulher sofreu. Mas Jesus foi a exceção. Amados, precisamos, como aquela mulher, tocar no Mestre. A igreja precisa, como aquela mulher, tocar no Mestre. Porque somos impuros. Isaías, quando Deus o chama, ele fala: ai, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuro. E quando Isaías, ele abre o coração dele, ele se derrama diante de Deus, o que que Deus faz? Deus deixa Isaías de qualquer jeito? Não. Deus manda um anjo. O anjo pega com uma tenaz. O anjo não vem, o anjo não mete a mão na brasa, não, irmão. Ele pega uma tenaz e traz até os lábios de Isaías a brasa e purifica os lábios do profeta. E Isaías é considerado o maior profeta messiânico do Velho Testamento. Amados, há necessidade da igreja se derramar aos pés de Cristo. Há necessidade de nós reconhecermos que somos pecadores. Há necessidade de reconhecermos e estarmos buscando a Jesus como esta mulher buscou. Nós não somos impuros no sentido da lei judaica, mas no fato de sermos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, o que diz lá, irmãos? O que o apóstolo Paulo nos fala? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não faz exceções, ele diz todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse desejo da glória de Deus tem que estar latente no coração da igreja. Assim como estava latente no coração desta mulher buscando a cura. Ela queria algo a mais. Ela não queria ficar ali na vida dela à margem da sociedade. Ela queria uma comunhão maior com Deus. Ela queria estar de volta a uma família. Mas ela precisava buscar a Cristo. Ela precisava tocar no manto de Jesus. Amados, nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias.
todos os dias. Você tentou. Fala com o Senhor, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa o pensamento errado que eu tive. Me perdoa o julgamento errado que eu fiz. Ou seja lá o que você tenha feito, o Espírito Santo ele ministra ao teu coração. Mas há uma necessidade. Não existe super crente. Não existe. Lá o apóstolo João, em sua primeira epístola, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas Ele tem aqui uma prerrogativa: se confessarmos os nossos pecados. Amados, nós só confessamos algo quando nós entendemos que precisamos, que estamos errados. Não é assim? Uma pessoa só confessa um delito quando errou. Amém? Então, se confessarmos os nossos pecados, se não houver confissão de pecado, não há perdão, não há um momento de cura, não há um momento de toque. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, essa mulher estava precisando do quê? Purificação. Ela precisava de uma purificação. Ela precisava de uma mudança. Isaías, a mesma coisa. Será que nós não temos que fazer uma autoanálise? O que precisa ser mudado na minha vida? Muitas pessoas, irmãos, passam a vida impuras, porque não estendem a mão para tocar em Jesus. Elas não reconhecem os seus pecados. Muitos se acham autossuficientes e não conseguem tocar no Mestre. Pois para tocar em Jesus, irmãos, é preciso se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Essa mulher, o foco de Jesus, e nisso ali, ele está vindo curar a filha de Jairo. E essa cura da filha de Jairo, houve também um momento de humilhação. Jairo era chefe de uma sinagoga, dos homens que perseguiam Jesus. Jairo, ele vai, quando vê sua filha enferma, ele não mediu consequências. Ele vou atrás daquele homem lá de Nazaré. Porque ele tem curado pessoas, ele pode mudar a história da minha filha. E Jairo foi ao encontro de Jesus. E a palavra diz que tinha uma multidão com eles. Jairo se prostrou diante do Mestre e pediu a sua ajuda. Jesus prontamente levantou e foi com ele. E nesse andar estava essa mulher pelo caminho. Coincidência, né? A filha de Jairo tinha 12 anos, essa mulher sangrava 12 anos. É Jesus se pensa. E essa mulher foi ali no meio da multidão, se arrastando. Porque ninguém toca a ordem do manto em pé. Né? E ali a multidão, a Bíblia já começa dizendo aqui, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então não era fácil chegar em Jesus naquele momento. E ela não mediu isso, ela continuou. Imagina as pessoas olhando para ela, se humilhando daquela
Mas ela continuou. Ela continuou a sua busca. Ela não desistiu. Ela disse: eu apenas tocar na orla do manto dele já é suficiente. Já é suficiente para mim. Amados, muitos sofrem porque esquecem da simplicidade e da praticidade de chegar a Cristo. Muitos esquecem de como Jesus tratou no primeiro amor. Muitos esquecem que é apenas tocar nele de um coração puro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 disse: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos mais velhos, aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não muda a forma que Ele trata, irmãos. Deus não muda o evangelho dele para enquadrar um homem, mas Deus muda o homem para se enquadrar no evangelho. Então há necessidade de nos humilharmos, não em qualquer lugar, mas diante da mão do Senhor. E ele se humilhou, irmãos. Ele se esvaziou, irmãos, de toda a sua glória. Há um momento lá em Jerusalém que Jesus ele exemplifica um pouco do que dessa humilhação. E ele diz assim: Israel, Israel, eu como uma galinha, Israel, quis protegê-lo, como protege os seus pintinhos, mas vós não quiseste fazer. A galinha, irmão, vira águia quando o gavião tenta pegar os pintinhos dela. Mas o que Jesus está falando sobre a tamanha humilhação? Ele se compara a uma galinha. Flagelo que o nosso mestre sofreu por nós. Deram um tapa no rosto dele, socaram ele, cravaram uma coroa de espinhos que entrava e o sangue descia. Ele apanhou de uma maneira inimaginável, onde suas costas ficaram todas rasgadas, o sangue desceu. Ele foi humilhado de uma forma extrema, as pessoas cuspiram em seu rosto. E quando ele pede para nós nos humilharmos diante da mão dele, amados, cuidado com o coração soberbo. Cuidado com o coração que acha: eu estou bem com Deus. Cuidado com isso. Porque quando a pessoa fala isso, eu estou bem com Deus, ela não está nada bem com Deus. Nada. Nada. Não está. Para eu estar bem com Deus, irmãos, eu tenho que reconhecer que eu dependo dele todo o tempo. Eu tenho que reconhecer que eu preciso dele todo o tempo. Amém, igreja? Então, e quando eu falo assim, eu estou bem com Deus, eu estou jogando, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo soberbo. Não é isso? Eu estou sendo soberbo. É diferente de eu falar assim: pela graça e pela misericórdia de Deus, eu caminho com o Senhor todos os dias da minha vida. Porque sem a graça e sem a misericórdia dele, eu não consigo. Amém, Deus? A gente não consegue. Essa mulher continuou, ela prosseguiu, ela foi tocar em Jesus. A mulher tocou no manto do mestre porque ela estava desesperada. Ela estava desesperada. Verso 43, na segunda parte do verso, diz assim: e que havia gastado todos os seus bens com os médicos,
todos os bens que ela possuía com médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. Ela gastou todo o seu dinheiro em tratamento médico disponível e ainda não tinha sido curada, não tinha ficado limpa. Muitas pessoas hoje estão passando pela vida em desespero silencioso, porque não conseguem encontrar cura para seus corações. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 12, o Senhor Jesus diz o seguinte: quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Essa mulher estava se humilhando, ela estava sem forças, mas se arrastou em busca de Cristo. Ela se arrastou no meio da multidão para tocar no Mestre. Ela não estava importando com a opinião da multidão, que ainda dificultava mais o toque dela no Senhor. Amados, o mundo ele vai dificultar você estar mais próximo de Deus. As coisas do mundo vão fazer de tudo para te separar do Senhor. Tudo. É a série da moda, é a chuva que cai na hora inoportuna, na hora de ir ao culto, a chuva cai. Hoje eu cheguei, estava aqui abrindo uma igreja, meus irmãos, eles chegaram molhados demais, falei, meu Deus, misericórdia, era do culto, você foi olhar para tudo. Mas amém, tu sabe de todas as coisas. Mas sabe o que é isso? Eu falei para a irmã aqui. Deus prova o nosso coração, irmãos. Ele sabe o quanto nós o amamos, mas Ele quer mostrar para nós o quanto, para nós entendermos o quanto nós amamos a Ele. Deus se alegra de ver o nosso esforço. Deus se alegra de ver os irmãos aqui. Como se alegrou com essa mulher que não desistiu, que prosseguiu, mesmo com a multidão, falando ali, tentando, impedindo, apertando, e estando difícil, aquele momento, aquele toque dela, no manto do Mestre. Muitas dessas coisas vão se levantar, irmãos, para impedir a sua comunhão, a sua purificação com o Senhor, a sua santificação da sua vida. Muitas das coisas vão impedir. Mas ela persistiu. Ela não desistiu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro diz o seguinte: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. A humilhação, amados, diante da onipotente mão de Deus não é em vão. É o único lugar onde o humilhado ele é exaltado. É o único lugar onde vai abrir o nosso coração, irmãos. Depois da humilhação, irmãos, depois da humilhação diante de Deus, vem a exaltação. Deus é santo com o seu povo. Deus tem um prazer em nos abençoar. Alguém aqui tem dúvida disso? Amém? Todos nós já fomos beneficiados pelas bênçãos de Deus. Amém? Ele é o mesmo. O que Ele pede é que nós venhamos a nos esforçar, a tocar, a buscar mais dEle. Essa mulher ela tocou na pessoa certa. Depois de errar por tanto tempo, depois de passar 12 anos procurando médico X, médico Y, situação X, situação Y, quando ela não tinha mais nada, ela foi falar de um galileu chamado Jesus de Nazaré, que estava passando por ali e que estava indo curar uma menina.
de 12 anos. Ela foi uma pessoa certa. Verso 44 diz aqui: veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Ela logo que tocou na borda da orla do manto de Jesus, acabou tudo. Ela foi curada. Logo depois, nos versos, nós vamos ver, o Senhor, ela já estava de pé. Amados, muitos estão atrás de livros de autoajuda. Até crentes. Vocês devem ter visto na livraria assim: 7 maneiras de fazer não sei o quê. 10 passos para você das coisas. As pessoas hoje tentam todos os tipos de métodos de autoajuda para encontrar paz em seus corações, cura para os seus corpos. Existem muitos programas de TV, livros, que as pessoas procuram para encontrar o que eles precisam, mas na verdade o que elas querem nessa busca é buscar aquilo que agrada os seus ouvidos. Há muitos aí filósofos, vamos citar nomes aqui, mas há muitos aí. Falam bonito, são eloquentes, palavras bonitas, mas são palavras vazias. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa, isso quando eu evangelizo essa pessoa, e eu comecei a falar de algumas passagens bíblicas com essa pessoa. E essa pessoa vê algumas pessoas dessas aqui, desses autoajuda, e virou para mim assim, de repente, e falou assim: mas peraí, tudo aquilo que esse pessoal fala está na Bíblia? Jesus já falou isso. Só que esse pessoal que fala, os filósofos aí, não acreditam em Cristo, se dizem ateus. Então, amados, cuidado com as fontes que você grava. Cuidado na ordem que você está procurando. Nós temos que tocar na ordem certa. E a única ordem de manto certo, o único manto que pode curar a sua vida, o único lugar onde você encontra mudança de vida é numa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando sobre isso, sobre os últimos tempos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras dos ouvidos. O que ou quem eles precisam é de Jesus. Ele é a pessoa certa, onde devemos seguir. As pessoas estão atrás daquilo, de um Deus que ela possa moldar a vontade dela. Por que você acha que em certos lugares tem várias imagens? Né? É para que a pessoa venha se identificar com aquela imagem e ali moldar segundo a vontade dela. Porque o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não é moldável à vontade humana. Jesus Cristo não é moldável à vontade humana. Quando Jesus veio, ele falou: eu não vim para trazer paz, mas sim para trazer guerra. Que guerra é essa? É a guerra que tem. É a guerra interior, não é a guerra de espada,
Mas é a guerra interior, ele quer mudar, ele quer. Jesus, quando ele veio trazer uma metanoia, uma mudança de mente. Nós não podemos aceitar as coisas de formas, está tudo, vamos fazer dessa forma. Não, Jesus tem os seus métodos. Ele tem o Evangelho para isso. Ele nos deixou a ceia para que nós fizéssemos em memória dele. Fazei em memória de mim. Ele sabe que o homem esquece. Tem memória curta. Amado, seja qual for a causa do desespero, há esperança e paz em Cristo Jesus, em mais ninguém. Ele nos convida a ir até Ele. Ele nos convida a tocá-lo e encontrar a paz e a alegria que nós precisamos. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e versículo 30, diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim. O texto do Senhor fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Existe um negar, irmãos. Existe uma cruz para carregar. Só com Cristo, Ele nos ajuda nessa cruz alegre, nessa cruz. Por mais difícil que seja, a palavra diz que não veio tribulação sobre a nossa vida que nós não pudéssemos. Quando a mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus é a resposta para todos os nossos dilemas de hoje, irmãos. Todos. Se você tem um dilema em sua mente, um dilema no seu coração, busque a Jesus como essa mulher. Persista. Clame a Ele. Há necessidade de perdão. Há necessidade de paz e tranquilidade. Há necessidade de algum senso de esperança em um mundo aparentemente sem esperança. Sim. E há necessidade de cura física e espiritual. Lá em Lucas capítulo 8, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 8, verso 45, verso 48, Jesus ele move todas essas circunstâncias. Diz assim os versos, verso 45. Mas Jesus perguntou: quem lhe tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim sai o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Ela não se escondeu, ela falou o motivo e ela falou que ficou curada. O toque de Cristo, irmãos, nos traz cura. E quando nos traz cura, seja na nossa cura física ou espiritual, há um outro proceder ao anunciar e de pregar o Evangelho a toda criatura. Os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Há uma metanoia, há uma mudança de vida, há uma mudança de pensamento, porque Jesus passa a ser tudo nas nossas vidas. Ele é tudo em nossa vida, irmãos. Por isso que não podemos deixar Jesus de lado. Não podemos andar com Jesus de qualquer jeito. Por isso que temos que persistir em prosseguir em buscar, em prosseguir em ouvir a palavra de Deus, em fazer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. O que Jesus fez com essa mulher? Ela anunciou, ela disse isso.
a forma que ela estava impura, tocou nele, ela estava com medo, nós vimos aqui, ela estava trêmula, mas imediatamente ela se prostrou. Ela disse que tinha sido curada. Verso 48, Jesus diz o seguinte: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em paz. Jesus trouxe ela para dentro da família de Deus. Uma mulher que estava à margem da sociedade, à margem, há 12 anos. Ele puxa ela e fala: filha, opa, agora mudou. Ela faz parte da família de Deus. Aí ele continua: a sua fé salvou você. A persistência, o caminhar no meio da multidão, a multidão, impedindo a todo momento, dificultando esse momento de cura, esse momento de toque em Cristo, esse momento divino, sobrenatural, esse momento espiritual. Nos trazer para os nossos dias um mundo gritando contra, e ela insistindo, ela indo em direção a Jesus. Isso é fé. Ela ouviu que Jesus ia passar. Ela ouviu de alguém quem era Jesus. Isso gerou fé. Ela prosseguiu. E ele diz que além dela ser curada, além dela ter sido curada, ela foi salva. Ela recebeu o maior milagre, até do que a cura da hemorragia que ela tinha, que é a salvação em Cristo Jesus. Ela está em eternidade com Cristo. E depois ele ainda acrescenta aqui: vai. Seus anos, como se ele estivesse dizendo para a filha, os seus anos de tribulação acabou. A paz teu é diferente do outro mundo. É assim que o médico fala. O pastor Paulo também fala que a paz de Deus excede todo entendimento. Excede todo entendimento, não. É uma paz que guarda a nossa mente, mesmo nos momentos difíceis, nos nossos corações. E Paulo, quando escreveu isso, estava preso. Então, amados, eu quero deixar nessa noite para os irmãos: quem ou quem você está alcançando para tocar a baleia da roupa hoje? Aonde você está derramando as suas aflições? Aonde você está derramando a sua fé? No Deus da vida? Ou no fulano, Beltrano, Ciclano? A quem você quer tocar? Que bainha você quer tocar? Lembre-se que Jesus é simples. Apesar de dificultosa o caminho desta mulher, mas foi um ato de simplicidade. Jesus ele diz que o caminho que nos leva à salvação ele é apertado, estreito, é difícil, mas que nos leva à vida eterna. Se você estender a mão para Jesus, se você fizer como essa mulher, reconhecer que você precisa, que você depende dele, se você continuar perseverando, buscando ele mesmo contra todas as circunstâncias desse mundo, você encontrará. Ele vai se manifestar em você. E aí, ele vai dizer para você, como ele disse para essa mulher, para essa irmã:
Filha ou filho, a sua fé salvou-se. Vai na cruz. Queridos, não perca mais seu tempo buscando soluções para o seu problema ou para a sua vida em coisas vãs, em livros de filósofos. Mas procure a verdadeira palavra de Deus, que é a vida, te dá a vida eterna. Como diz o salmista no Salmo 119, a lâmpada para os nossos pés é mais caminhos. Através da palavra nós encontramos Jesus. Ele toca o nosso ser. Ele cura o nosso ser. Seja lá o que você estiver passando, Ele muda a tua vida. Mas é necessário que você percorra esse caminho, que você seja persistente, que você tenha fé e creia que Ele pode fazer isso na sua vida. É simples. É crer. É crer em Cristo Jesus. É crer naquele que nos deu tudo, que se entregou por nós. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a estar firmes, a estar sempre com as nossas mãos estendidas, Senhor, e abrindo os nossos corações para Ti, reconhecendo os nossos pecados, reconhecemos que precisamos tocar, Senhor, na orla do Seu manto, reconhecemos que precisamos do Teu toque em nossas vidas em todos os momentos, da Sua direção. Precisamos a todo momento, Senhor, ouvir a Tua voz dizendo: vai em paz, estou contigo. Assim como diz a Tua palavra, 365 tempos, a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a estar com a nossa mente e o nosso coração voltados para Ti. Toma, ó Deus, em Tuas mãos cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo, vendo este vídeo, ó Deus, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha gerar essa fé, assim como o Senhor gerou no coração desta mulher, Senhor, do fluxo de sangue, para que continue buscando ao Senhor, para que continue, Pai, buscando tocar na orla do Teu manto, que continue, Senhor, nessa peregrinação contra o mundo, Senhor, na contramão desse mundo, e que seja, Pai, que esse toque, Senhor, venha curar, venha trazer paz e principalmente, Senhor, venha trazer a vida e a vida em abundância em Cristo Jesus, que é a salvação eterna. Oh Deus querido, mova os corações, transforma os corações segundo a Tua santa e boa vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Continua, Pai, trabalhando nas nossas vidas, usando-nos segundo a Tua vontade. Pai, guarda cada vida aqui, cada irmão. Senhor, que nessa semana, onde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar. E perdoai-nos, Senhor, os nossos pecados. E ajudai-nos, ó Pai, em todo momento, a anunciar o nome aceitável do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Não vão embora não, que nós daqui a pouco vamos estar preparando aqui, servindo a ceia do Senhor, nesse momento de comunhão. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, em nome de Jesus.